Olá! Sabe, existem situações em que quebrar a lei parece ser não apenas a escolha certa, mas a única escolha possível. Hoje, a gente vai mergulhar numa área bem cinzenta do direito, onde um ato que parece um crime, na verdade, pode não ser. É exatamente ali, no ponto de colisão entre o instinto de sobrevivência e o Código Penal. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: é crime violar a lei para sobreviver? Parece simples, né? Mas a resposta é muito mais complexa do que se imagina. E ela nos leva a um dos conceitos mais interessantes de todo o direito. Para deixar isso bem concreto, vamos imaginar um cenário. Pensa só, uma pessoa está presa num prédio em chamas. A única rota de fuga é arrombar a porta do apartamento vizinho. Isso é um dano à propriedade, claro, mas é para salvar uma vida. A intuição da maioria das pessoas diz que a vida vale mais que a porta. E como a gente vai ver, a lei geralmente concorda com essa intuição. Pois é, essa saída de emergência que a própria lei oferece tem um nome técnico no direito brasileiro. Chama-se estado de necessidade. A definição aqui é a chave de tudo. O estado de necessidade acontece quando existe um conflito entre dois bens que são protegidos pela lei. No nosso exemplo, a vida e a propriedade. A lei, então, de forma bem pragmática, autoriza que se sacrifique o bem de menor valor para poder salvar o de maior valor. E olha, isso não é só uma teoria não. Está lá preto no branco no nosso Código Penal. O artigo 24 define a situação e a parte mais importante é essa aqui, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Em outras palavras, a lei reconhece que existem momentos em que seria simplesmente desumano exigir que a regra fosse cumprida. Mas calma lá, isso não é um passe livre para sair quebrando a lei por aí. Para que o estado de necessidade seja aceito, existem regras bem estritas. É um verdadeiro checklist que a situação precisa preencher. Então, vamos ao checklist. Primeiro, o perigo tem que ser atual, ou seja, estar acontecendo naquele exato momento. Segundo, a pessoa não pode ter provocado o perigo de propósito. Terceiro, a ação de quebrar a lei tem que ser inevitável, a única saída mesmo. E por último, a pessoa não pode ter o dever legal de enfrentar aquele perigo, como um bombeiro, por exemplo, que tem a obrigação profissional de entrar no incêndio. E aqui tem uma distinção que parece pequena, mas que muda tudo num tribunal. O estado de necessidade, como a gente viu, lida com o perigo atual, o fogo que já está queimando. Já a famosa legítima defesa lida com um perigo iminente, algo que está prestes a acontecer, como um ataque. Essa diferença no tempo da ameaça é fundamental. Bom, e tudo isso nos leva à ideia central desta nossa análise. Dá para pensar no estado de necessidade como uma espécie de matemática da sobrevivência, onde a lei faz um cálculo frio para decidir se o que aconteceu foi um crime ou não. E essa calculadora da lei tem um nome técnico, é a chamada teoria unitária. É o sistema que o direito brasileiro usa para colocar os bens em conflito numa balança e ver qual pesa mais. E a lógica, como a gente vê aqui na tabela, é bem direta. Se o bem que foi salvo tem um valor igual ou maior que o bem sacrificado, tipo uma vida contra uma porta, a lei simplesmente diz que não houve crime. Agora, se o bem salvo valer menos do que foi sacrificado, aí o crime existe, ainda que a pena possa ser diminuída. Ou seja, no fim das contas, a lei permite que um dano seja causado desde que o saldo final dessa equação de valores seja neutro ou positivo. É uma lógica quase econômica, né? Aplicada a situações de vida ou morte. Beleza, agora que entendemos a teoria, que tal a gente testar essa ideia? Vamos a um dos exemplos mais clássicos e dramáticos do direito penal para ver como essa matemática funciona na prática. Imagina a cena, parece coisa de filme. Um navio afunda e no meio do oceano imenso, só 2 sobreviventes lutam para se manter na superfície. E aqui vem o nó da questão. Só existe um único colete salva-vidas, um recurso que só pode garantir a sobrevivência de uma pessoa. A pergunta é brutal, mas necessária. Se um dos náufragos pega o colete do outro para se salvar e isso causa a morte da outra pessoa, isso é assassinato? Vamos aplicar a nossa equação. O bem salvo, uma vida. O bem sacrificado, uma vida também. Como o valor é igual, o saldo é neutro. Pela teoria unitária, a ilicitude do ato é excluída. Resultado? Não há crime. É uma conclusão que choca a nossa moral, mas que, legalmente, é perfeitamente consistente. E o conceito de estado de necessidade ainda tem mais camadas. A lei classifica ele em diferentes tipos para conseguir aplicar a lógica certa a cada situação específica. Por exemplo, o caso do incêndio é o que a gente chama de estado de necessidade agressivo, porque a ação atinge um terceiro inocente,
que é o dono da porta. Já o caso do naufrágio é um exemplo de estado de necessidade recíproco, onde os dois estão na mesma situação de perigo um contra o outro. E ainda existem outros tipos, mostrando como a lei tenta ser detalhista. E essa frase, para mim, resume tudo de forma perfeita. Legítima defesa é reagir a uma agressão. O estado de necessidade não é uma reação. É um cálculo frio, racional, diante de uma fatalidade, de algo inevitável. E a gente termina com uma pergunta para ficar pensando. Se a justiça, em certos momentos, pode ser reduzida a uma equação de valores, qual é o espaço que sobra para a nossa intuição moral sobre o que é certo e o que é errado? A lei nos dá uma resposta, mas a filosofia talvez nos deixe com ainda mais perguntas.